Fala Dev, beleza? Meu nome é Dioto Oliveira e a gente vai fazer aqui juntos a correção do desafio 9. E o que é o desafio 9? Vamos ver aqui na documentação já, como de costume, né? O desafio 9 aqui é um desafio para a gente estar treinando aí as nossas habilidades com banco de dados, principalmente relacionamentos. E a gente vai ver aí algumas coisas como relacionamento many-to-many, one-to-many, many-to-one, etc, etc, etc. Mas basicamente vai ser uma aplicação que a gente vai permitir aqui, né? Tá falando aqui permitir a criação de clientes, produtos e pedidos, onde o cliente pode gerar novos pedidos de compra de certos produtos, como um pequeno e-commerce. Ou seja, a gente vai ver ali a criação de pedidos e os pedidos vão ter alguns produtos e a gente vai ver algumas estratégias legais ali para salvar os produtos que foram pedidos de uma forma bem bacana ali, simples, é, com TypeORM, né, o TypeScript. Então vamos lá, já tem aqui como de costume o template da aplicação, que a gente vai, como de costume, clonar lá, né? A gente vai utilizar aquele template para ter o nosso pontapé inicial. E eu já, daqui a pouco, já vou aparecer com ele clonado, porque a gente já fez isso bastante vezes aí, então a gente já deve saber como é que faz, né? E caso não saiba como fazer, tem aqui o FAQ também. Eu assisti os vídeos anteriores de correção do desafio, onde eu mostro também como que fazer isso. Então vamos lá, vamos dar uma passada por cima aqui rápido para a gente já poder ir para o código. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma rota de posts, onde a gente vai poder cadastrar alguns clientes, uma rota de post, onde a gente vai poder cadastrar alguns produtos, e uma rota de post, onde a gente vai poder cadastrar uma order. Ou seja, a order provavelmente vai ser uma mistura aqui dos produtos e do cliente que a gente cadastrou antes, né? Então, vamos ver o que mais a gente tem aqui de rotas. Tem uma rota get barra orders barra ID, ou seja, a gente vai poder listar uma order específica também. E essas vão ser as rotas que a gente vai ter. Eu não vou ler muito detalhadamente aqui tudo, porque é bem grandinho isso daqui. Para quem vai fazer o desafio aí, quer fazer o desafio sem assistir o vídeo, é essencial ler isso daqui tudo para entender que tem algumas dicas interessantes, como é que deve ser o formato JSON, por exemplo, algumas dicas de Cascade aqui, por exemplo, utilizar o Cascade do TypeORM, que basicamente ele salva alguns parâmetros automaticamente para você, sem você ter que fazer duas inserções no banco de dados. E tem algumas dicas legais aqui, ó, por exemplo, o Eager aqui do o TypeORM também, que busca é, informações automaticamente do banco de dados, sem você precisar fazer dois finds também, tipo, ele quando você faz um find no orders, por exemplo, ele traz os produtos da order junto com o Eager. Sem o Eager, você teria que fazer essa busca, tipo, primeiro buscar as orders e depois buscar os produtos daquela order, certo? Tem algumas dicas interessantes aqui que vale a pena até a gente clicar aqui para a gente ver a documentação do TypeORM e ir aprendendo com calma. Eu deixei aqui uns links úteis também para a gente poder tá vendo isso de forma mais específica. O Cascade Option do TypeORM, relacionamento many-to-many com formato personalizado, ou seja, não é só as keys, os IDs, ele também vai salvar algumas informaçõezinhas ali a mais. Tem o Eager Load com TypeORM e as opções de relacionamento do TypeORM aí para a gente estar podendo dar uma estudada a mais. Então vamos lá, a gente vai ver aqui as especificações dos testes e aqui, essa parte aqui já é por padrão, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui já fala direto para criar um banco de dados aqui com esse nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Beekeeper. O que é o Beekeeper? Ele é um client de conexão com o banco de dados. Consegue conectar com MySQL, Postgres, etc, etc. Aqui eu já tenho configurado o banco de dados que eu já uso. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o banco de dados do desafio 9. Eu já criei ele. Inclusive tem até a migration rodada aqui. Eu vou excluir daqui a pouco para a gente poder começar do zero. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um create database aqui direto, passar aqui o GoStack Desafio 09 testes, que vai ser aonde os nossos testes vão executar, né? O Jest, ele vai tentar acessar isso daqui para rodar os testes lá. Então eu já vou rodar isso aqui. Eu selecionei aqui sem querer, não precisava ter selecionado. Se eu atualizar aqui agora, ele já vai aparecer aqui para a gente usar depois. Beleza? Eu já vou aproveitar aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não consigo excluir aqui direto. Depois eu vou excluir isso daqui, não precisam preocupar. Eu vou excluir essas tabelas daqui para a gente poder iniciar do zero, criar nossas migrations. Isso daqui eu tinha desenvolvido antes, né? Então, acabou que eu deixei ali e tinha esquecido. Então, vamos lá. Tem alguns testes aqui para a gente passar, como por exemplo, should be able to create a new customer,
customer, ou seja, a gente deve criar um cliente, a gente tem que testar também que o cliente deve ser criado não pode ser criado com um e-mail que já está cadastrado. Vamos ver, a gente tem que poder criar um novo produto também. A gente não pode criar um produto duplicado. A gente deve criar também uma nova order, né? Ter um teste só para criar uma order. E aí vai tendo alguns testes mais para order. Por exemplo, não deve poder criar uma order com um customer inválido, ou seja, se o customer não existir no banco de dados, a gente não deve criar aquela order, a gente deve retornar um erro. Então a gente já está acostumado aí com isso, né? Com esse workflow, assim, vamos dizer. Primeiro a gente faz um teste para saber se a order está criada tudo certinho e depois a gente vai validando os erros, né? Aonde tiver um erro que não... por exemplo, nesse exemplo aqui mesmo, se tiver um customer inválido, a gente não deve criar a ordem, né? São testes mais específicos. Aqui é a mesma coisa, que a gente não pode deixar criar uma order com um produto inválido, ou seja, se tiver um produto inválido na order, a gente deve cancelar a order e retornar o erro, né, para o nosso cliente. E aqui, should not be able to create an order with products with insufficient quantities, ou seja, lá na nossa tabela, os nossos produtos vão ter algumas quantidades. Por exemplo, arroz, a gente tem... aqui no nosso estoque a gente tem 1 saco de arroz, mas o cliente tentou comprar 2. A gente não deve permitir isso. E aqui, vamos ver, should be able to subtract and product total quantity when it is ordered. Ou seja, quando o produto for pedido, quando uma order for criada com um produto, ou seja, por exemplo, a gente tem lá 1 saco de arroz. Se eu comprar 1 saco de arroz, lá na nossa tabela de produtos, a quantidade tem que ser diminuída de 1 para 0, ou seja, não deve ter mais estoque do arroz lá no nosso banco de dados. E aqui, should be able to list one specific order. Ou seja, por aquela rota lá que a gente já viu, a gente tem que conseguir exibir ela. Hoje, eu não li aqui toda a documentação todinha, assim, acompanhando, porque a gente já está acostumado aí já como é que funciona isso, e é uma parte importante ler também. Eu já li várias vezes, eu já entendo, né? Até porque eu sou o cara aí dos desafios, então se eu não soubesse como o desafio funciona, então vamos lá. Aqui para baixo não tem mais nada. O que a gente sabe é que a gente tem que fazer algumas rotas e a gente vai voltando aqui, como de costume, na documentação, para se a gente tiver alguma dúvida do que precisa ser feito, a gente volta aqui e vai olhando aos poucos. Essa é a forma que eu gosto de fazendo e fazendo aos pouquinhos. Essa passada por cima é só mais para ter uma visão geral mesmo do objetivo do desafio. Então, bora lá pro código e bora codar. Então vamos lá, pessoal. Por onde que a gente vai começar aqui? Eu já criei aqui, já clonei o projeto, né? Eu usei o template, clonei o projeto, rodei um yarn aqui para instalar tudo. Então eu já estou pronto aqui. Então por onde que a gente vai começar esse projeto? Vou criar um novo arquivo aqui para a gente já começar a pensar algumas coisas. A gente vai ter um mini e-commerce, né? Como estava lá na documentação. Então a gente vai ter alguns pedidos, a gente vai ter alguns clientes primeiro, né? Antes dos pedidos, porque os clientes fazem os pedidos. A gente vai ter alguns produtos e a gente vai ter alguma forma de relacionar os pedidos com os produtos. Por exemplo, um cliente criou um pedido com um produto. A gente não só vai guardar os produtos dentro da tabela de pedidos, a gente precisa ter uma tabela, por exemplo, pedidos produto, entendeu? Ou produtos no caso, né? Já que vai ser o many-to-many. Então, como que vai funcionar isso? A gente vai ter uma tabela de pedidos que vai conter o ID do cliente que pediu, o que fez o pedido, e vai conter alguns produtos. E o que a gente pode fazer aqui? A gente vai ter essa tabela aqui, pedidos produtos, que ela vai armazenar algumas coisas para a gente. Basicamente, ela vai armazenar o ID dela mesmo, vai armazenar o ID do produto e vai armazenar mais algumas coisas. A quantidade, eu estava até escrevendo em inglês ali já, a quantidade que seria a quantidade pedida e o valor. Mas por que a quantidade e valor? Você deve estar se perguntando, poxa, mas eu já guardo o valor aqui nos produtos e a quantidade dos produtos também vai estar aqui. É simplesmente porque na tabela de produtos você vai ter o valor atual do produto.
e também o estoque atual do produto, né, que no nosso banco de dados. Nessa tabela aqui, a gente vai estar guardando essa informação para um pedido. Por exemplo, imagina que você faz um pedido de... deixa eu pensar em alguma coisa. Um pedido, você pediu 3 copos. Comprou 3 copos em uma loja virtual. No momento da compra, você tem que guardar a quantidade, esses 3 copos que foram pedidos e o valor dele atual. Por quê? Porque senão amanhã, por exemplo, o cliente já fez o pedido, ele comprou os 3 copos a R$ 50, mas amanhã os 3 copos subiram de preço e foi para R$ 60. Você não deve exibir o valor de R$ 60 para o cliente, porque não foi esse valor que ele pagou 50. Então é por isso que a gente guarda aqui o valor do produto no momento da compra, certo? Então a gente já vai se preparando aqui para isso, para a gente estar fazendo essa regra aqui, mas para frente a gente vai começar a ver isso melhor, a gente vai ver como é que vai funcionar esses relacionamentos ali, fazendo as migrations e as models principalmente, né? Então vamos lá, por onde que a gente vai começar aqui? Eu vou começar aqui de baixo para cima. Por quê? A gente tem aqui aquela pasta shared, que vai ser o que vai ser usado por todo o nosso, toda a nossa aplicação, né? Ou seja, tudo que tem aqui vai ser dependência de outras coisas, sabe? Ela não vai ser dependência de uma coisa específica. Então a gente já pode ver aqui o que tem pra gente fazer aqui dentro da pasta shared, que ela vai ser dependência de outras coisas lá dentro, para depois a gente ir olhando os módulos, certo? Aí isso daqui na pasta shared vai ter coisas como migration, os containers, né, para a parte de injeção de dependência e etc. Então já vamos começar por isso e depois a gente vai dando uma olhada lá nos módulos, né, as mods e tudo mais. Vamos fazer isso por etapa aí para ficar bem fácil de dirigir. Então bora lá. Então vamos lá, começando aqui pela parte de infra, se a gente for lembrar o que é a parte de infra. A parte de infra é a parte que conecta com o nosso mundo externo, né? O mundo fora da nossa aplicação. Como, por exemplo, o banco de dados, a parte de HTTP, tudo que está relacionado a serviços externos, né? Então, por exemplo, o TypeORM é um serviço externo que a gente só usa ele. Por exemplo, a gente poderia usar outros aqui, como o Sequelize e o Prisma, etc, etc. Ou seja, é um serviço externo que a gente utiliza. Ou seja, então essa daqui fica na nossa parte de infra. Então já vamos começar a dar uma olhada aqui no que a gente pode começar a fazer. Aqui no index do TypeORM já está tudo configurado. Se a gente for olhar, ele está até configurado aqui para usar o GoStack Desafio Teste, se o ambiente for de teste já. As migrations está vazia, ou seja, a gente vai criar nossas migrations daqui a pouco. O server aqui já está certinho. O app já está instanciando aqui o app para gente. Tudo certinho com aquele nosso erro handler global. Bacana. As rotas, vamos dar uma olhada nas rotas. Parece que está tudo certo também, é só pegar e usar. Depois a gente vai ter que ir lá nos módulos para ver se as rotas dos módulos está tudo certinha, mas provavelmente está. E aqui a gente tem os erros também, que a gente vai dar sempre o throw pelo app error aqui para ficar algo mais geral, né, para aquele nosso erro handler funcionar certinho. E aqui tem os containers. Então, o que é o container? Para a gente lembrar, eu vou explicar aqui rapidinho. O container é aquela parte que vai lidar para a gente com a importação dos repositórios lá no nosso service quando a gente injeta alguma coisa. Se você lembrar, tem aquela aquela função chamada inject aqui no TSRange que a gente utiliza lá nos repositórios para a gente falar: ah, não, eu quero que isso daqui seja esse repositório. Aí a gente injeta lá naquele service, por exemplo, esse repositório. E aí, como que a gente faz isso daqui então? Essa parte de injeção de dependência, né? A gente precisa utilizar aqui o container do TSRange. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um container.register singleton e aí a gente vai passar alguns parâmetros para ele. O primeiro parâmetro vai ser o ID dele, ou apelido, né? A gente fala que, por exemplo, eu quero injetar alguma coisa que vai ter esse nome. Por exemplo, a gente faz um @inject lá, por exemplo, customers repository, lá no nosso service. Ou seja, eu quero falar que esse nome aqui vai referenciar algum repository. Ou seja, primeiro eu passo esse nome aqui e depois eu passo o repository. Ou seja, aqui, no caso, o Customers Repository, né, que já está tudo preparadinho aqui para gente. Vou salvar aqui só para ele parar desse erro. E aqui agora o que falta fazer?
essa tipagem aqui a gente pode adicionar aqui no generic, adicionar um generic aqui para falar que esse repositório vai ter essa tipagem, aí ele impede se não tiver, beleza? E o register singleton aqui, o que ele faz? É instanciar esse repositório na nossa aplicação apenas uma vez, né? Em todo o lifecycle aí da aplicação. E isso é bem bacana. Ao invés de instanciar vários, né? A cada requisição, por exemplo, ele instanciaria um novo repositório, se a gente utilizasse o register, mas utilizando o register singleton, ele instancia apenas uma vez durante todo o lifecycle aí da nossa aplicação. Certo? Então, o que falta só fazer? A gente só precisa fazer agora com os outros repositórios aqui. Então, vamos adicionar aqui no lugar do Customers Repository aqui, vou adicionar o Products Repository. Parece ter alguma coisa diferente aqui, só para ter certeza. Aqui. Esse aqui estava errado, estava no singular, daí eu troquei pro plural aqui, estava errado. Mas pode trocar aí também. Mas aqui no Orders Repository aqui e Orders Repository aqui. Agora parece que está tudo certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Beleza. E aqui na parte de infra, então, a gente já preparou aqui os nossos containers. Então, o que a gente pode fazer aqui agora, que ainda está no controle da nossa parte de infra aqui? As nossas migrations, certo? A gente pode olhar aqui que a pasta está vazia. Então, vamos se preparar aí para ir para as migrations. Tá preparado aí? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer então? Vamos dar o nosso yarn type ORM, migration, create, passo um nome para ela, e nesse caso eu vou fazer o quê? Se a gente for olhar aqui, naquela anotaçãozinha que eu fiz, eu vou fazer primeiro aqui os clientes, né? Para a gente já ter os clientes lá cadastrados na nossa base de dados. Então, eu vou colocar o nome dela de create customers, que vai ser o nome da minha tabela lá, customers, e daí ela já vai criar aqui o arquivo para a gente. Então, o que a gente já pode começar a fazer? Aqui, ao invés desse n, eu vou trocar para void aqui já. E aqui em cima, eu vou dar um export default aqui. Beleza, salvei. Vai parar de dar erro. Vamos lá então. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa basicamente do carry runner e do table aqui, né? Vamos importar o table para a gente criar a nossa tabela. Então, a gente vai dar um await aqui no carryRunner.createTable e daí a gente vai passar uma nova table para ele. E o que essa table recebe? Se a gente lembrar lá, ela recebe o name dela, vai ser customers, e ela recebe as columns, que vai ser as colunas que ela vai ter. E ela é um array de objetos, certo? Cada objeto vai ser uma coluna. Então, o nome da primeira coluna vai ser o próprio ID. O tipo dele vai ser o ID. O isPrimary vai ser true, que vai dizer que essa daqui é a coluna principal ali da nossa tabela. O generation strategy, a gente vai utilizar o UID. E aqui, o default dele vai ser o quê? Vai ser um UID _generate _v4. A gente já viu isso daí um bocado de vezes, né? No customer, o que mais que eu posso colocar? Um cliente vai ter um name, ou seja, a gente coloca aqui o name dele, no tipo, né? Vai ser, aliás, o name vai ser name, até me confundi aqui agora. O type dele vai ser varchar, certo? Então, o que mais, deixa eu colocar uma vírgula aqui para parar de dar erro. O que mais que um customer pode ter? Ele pode ter um e-mail, certo? Então, o name aqui dele vai ser um e-mail. Dessa coluna vai ser o e-mail, né? O type dela vai ser varchar também. E agora, se a gente for lembrar, name e e-mail para mim já está suficiente nessa aplicação, já que ela é bem simples. Então, só falta a gente colocar aqui o nosso created at e updated at. Então, o name aqui vai ser created at. O type vai ser um timestamp. E aqui o default dela vai ser um null. E o mesmo aqui eu posso fazer para o updated at. Só trocar aqui agora, updated at. Certo? A gente já fez aí a nossa tabela de create customers. Daqui a pouco eu vou rodar a migration. Só falta aqui fazer, aliás, a migration de down dela, né? Então vamos dar um await carryRunner.dropTable. E aí eu passo os customers aqui. E agora, o que a gente faz então? Vamos fazer... Vamos tentar rodar o migration dela aqui, rapidinho. Yarn type ORM
migration, run. Foi certinho pelo visto, vamos ver, create table tal, e deixa eu olhar aqui no meu beekeeper, eu estou na conexão errada, vou vir aqui no GoStack, na desafio 09, e tá aqui ó, a table de customers, tá aqui já criada, name, email, created at, updated at, legal, a migrations aqui também, e ela já exibe aqui para mim que rodou a migração. Então, bora para a próxima então. O que a gente vai fazer agora? Seguindo aquela lista aqui, produtos. Então, vamos lá. yarn type rm migration create -m create products. Create products, isso aí. Aqui a gente dá um export default, troca esse n aqui para void, a gente importa ali a nossa table e aqui a gente faz um await query runner ponto create table, né? E a gente vai passar uma instância de tabela para ela e ela vai receber aqui name, vai ser products, as columns vai ser um array de objetos com name id. Eu já posso copiar isso daqui para a gente não ficar fazendo tudo toda hora, né? Já que é tudo igual. Cadê? Perdi meu migration aqui. Aqui, o ID dela, certo? Já tem o ID. E o que mais que ela vai ter? Ela vai ter o name também, já vou copiar lá de novo. Ela vai ter o mesmo name, o nome do produto. O que ela vai ter? Deixa eu lembrar aqui. Quantidade de valor, ou seja, vamos colocar aqui o name. Vamos começar pelo price, o valor, né? O price vai ser o quê? Eu vou colocar o tipo dele de decimal, né? Que é um valor decimal. E aí, o precision, o décimo recebe dois parâmetros. O precision, que basicamente é o número à esquerda, por exemplo, 10,50, ou seja, tem aqui 1.000.50 centavos, por exemplo. No Brasil é vírgula os centavos, né? Então, a gente tem aqui 1.050.050. O precision é a parte da esquerda, antes do ponto. Aí, o tipo décimo, ele recebe um segundo parâmetro, que é o scale. O scale é a parte da direita aqui, que é quantos números que ele pode ter na direita. Então, no precision eu vou colocar 10, e no scale eu vou colocar 2. Tá ok? Então, é isso aqui. Pro preço, né? Ele vai retornar depois pra gente, por exemplo, a gente pode colocar o valor de 459,50, que vai dar certinho e ele vai retornar assim pra gente. Agora a gente pode fazer o nosso quantity. O tipo dele vai ser pode ser um int, e pode ser só isso. E agora o nosso created at, updated at, já vou copiar daqui de novo. Prontinho, já está aí nossa tabela de produtos. Só falta aqui dar um await query runner .drop table. E como que é o nome dele? Products. Ok, vamos lá. O que a gente vai criar agora? Vamos criar aqui então o nosso pedido, né? A tabela de pedido. Então vamos lá. yarn type rm migration create orders. Aqui a mesma coisa, passa o nome para ela, create orders. Ele já vai criar aqui pra gente. Vamos para aquele procedimento padrão, export default, muda para void aqui, importa a table aqui do type rm, e eu vou agora fazer o procedimento padrão aqui, await query runner .create table, aí passo uma instância de uma tabela para ela, passo o name dela aqui de orders, as columns vai ser o quê? Vamos pensar então o que vai ter nossa tabela de orders, né? Ela vai ter basicamente um ID a princípio, né? Ela vai ter um ID, o created at e o updated at. E o que mais que não depende da própria order? Ela vai ter alguns produtos e um cliente. Então, vai ser duas foreign keys aí, de certo modo, né? Então, ela vai ter o ID do cliente, que fez o pedido, e o ID dos produtos. Então, o que eu preciso fazer aqui só? A princípio, eu vou colocar só o ID da tabela, o created at e o updated at. Por quê? Eu gosto, para evitar alguns problemas, eu gosto de fazer
essas migrations de foreign keys separadamente, certo? Nessa tabela aqui eu só crio a tabela em si e depois eu faço os relacionamentos. Eu prefiro fazer assim. Eu acho que fica, pelo menos para mim, fica mais simples de, se eu precisar mudar alguma coisa depois, fazer um down em alguma tabela, em alguma coisa, fica mais claro. Eu copiei ali da outra tabela, de qualquer tabela, só essa parte aqui do ID do created@, que vai ser justamente o que eu vou precisar então. Então a tabela vai ter aqui só o ID dela, created@ e updated@, certo? Então essa é a nossa tabela de ordens por enquanto. Então, o que precisa fazer agora? Vamos voltar aqui, tem a nossa tabela de order products. O que é a order products? Ela vai ter o ID do produto, a quantidade e o valor. Então, nela aqui, se eu vou pensar, se eu vou fazer aqui o relacionamento com o produto depois, eu vou criar aquela provavelmente só com esses 3 valores aqui, tá ok? Por enquanto, só esses 3 valores, depois eu faço uma migração só para fazer esses relacionamentos. Então, yarn type ORM, migration, create, "-m, create, orders, products, que vai ser o nome da minha tabela, já que é o many-to-many, né, entre produtos e orders. Então, já vamos aqui, procedimento padrão, export default, troca aqui para o void. E o que essa tabela vai ter? Ela vai ter lá o nosso price, o quantity, o created@, o updated@ e o ID. E qual tabela que tem isso? Essa tabela de produtos, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. ID, name, price, quantity. A única coisa que ela não vai ter é o name. Então eu vou copiar ali e excluir o name dela. Então já copio isso daqui. Aqui eu vou dar um await carry runner.create table. Vou importar minha table. Passar uma instância de uma tabela aqui. Passar o nome para ela de orders products. As columns vai ser aquilo que eu copiei lá da migration de produtos. Eu só vou tirar aqui o name, porque não precisa de name. Ela só precisa ter um ID, um price, um quantity e depois o ID do produto. Tá certo? Então, vamos lá. Falta basicamente, então, só algumas migrations para a gente fazer aqui com a parte ali do relacionamento, tá ok? Então, tá. Faltou isso daqui também, não pode esquecer. O carry runner.dropTable orders products. Beleza, já fizemos aí nossa migração de orders products. Então, basicamente, essa tabela aqui, se você for lembrar, ela vai ser uma tabela pivô, basicamente, que ela poderia conter somente os IDs. Por exemplo, se ela vai ser um relacionamento entre order e produtos, ela poderia ter ali um ID dessa própria tabela e o ID lá dos produtos, o ID da order e o ID dos produtos, né? Que ela faria o relacionamento entre order e os produtos, que seria um relacionamento many-to-many. Só que nesse caso, ela não vai ter só esses campos, ela vai ter essa coluna de price e quantity também. Ou seja, ela é uma tabela pivô personalizada. E se você lembrar lá na documentação, eu tinha falado um pouquinho ali, falei bem raso, mas falei sobre relacionamentos personalizados com TypeORM. Eu já até abri aqui para mostrar, mas basicamente já tem aqui many-to-many com custom properties e o TypeORM já fala exatamente como que funcionaria essa questão de você criar aqui uma model, né, para fazer a sua tabela pivô. Então, mais para frente a gente vai ver isso melhor. Então a gente pode continuar aqui normal, sem problema nenhum. Então, vamos lá. O que falta a gente fazer aqui agora? Vamos dar um migration create novamente e passar o nome para ela. E por onde eu posso começar? Eu vou começar criando o ID do cliente lá quando ele faz o pedido. Então, vamos create, deixa eu ver, não create, vai ser um add customer ID to orders. Ou seja, ele vai adicionar o customer ID nas orders. Então aqui eu já vou importar algumas coisas. Vou importar o table column, que a gente vai criar dessa vez é uma coluna, não é uma tabela, e um table foreign key, que a gente vai fazer um relacionamento aí, uma chave estrangeira. Aqui eu vou passar um default, aqui no lugar do n eu vou passar um void, não vou retornar nada. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai dar um await carry runner .add column
E a gente passa o nome da tabela primeiro, vai ser orders, e depois a gente passa uma instância de uma table column, que a gente já importou ali. E aí aqui, a table column vai receber o quê? O name, é exatamente o que a gente recebe lá, que vai ser customer ID. O type dela vai ser o ID, como a gente já está acostumado. E is nullable, a gente passa como true. Ela pode vir como... ela pode ser nula, talvez. Porque, por exemplo, se um cliente exclui a conta dele, a gente não quer... a gente não quer, basicamente, excluir esse registro junto. Por exemplo, tem algumas estratégias para lidar com isso, como, por exemplo, você não excluir, na verdade, o registro do cliente, né? Você deixaria o registro do cliente, mas deixaria ele inativo. O cliente, para o cliente, pareceria que a conta dele ainda já está deletada, né? Esse é um soft delete. A gente exclui, mas mantém ele no banco de dados. A gente só tira tudo relacionado a ele, tira o acesso do cliente, basicamente. Mas nesse caso aqui, a gente... vou deixar aqui como nullable como true, porque a gente não vai utilizar essa estratégia de soft delete ainda. A gente talvez veja aí mais para frente em alguns desafios legais aí que podem estar vindo, ou então em novos projetos aí que vocês forem fazer, já fica a ideia aí também. Então, beleza. Eu botei o nullable aqui true, porque se o cliente excluísse a conta dele, eu poderia deixar isso daqui vazio só para não perder o registro na tabela de orders, tá ok? Vou salvar isso daqui, ele vai formatar aqui para mim rapidinho. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso falar que ele vai ser uma forgn key agora. Se você lembrar, é só fazer um await carry runner, e aí você passa um create forgn key, e aí você passa o quê? A tabela orders, e aí você coloca o new table forgn key, que a gente importou lá em cima, e aí você passa algumas coisas para ela. O nome do relacionamento vai ser order customers. Na verdade, deixa eu ver aqui, pode ser orders customer. E daí, aqui eu vou colocar um column names, que vai ser a coluna que vai ser o alvo desse relacionamento, que vai ser o customer ID, aqui na nossa tabela que a gente acabou de criar, o customer ID. E por que eu coloquei orders customers? Que podem ser várias orders, pode ter um cliente, ou seja, um cliente, por exemplo, pode ter 10 orders e tudo mais. Vai ser aqui um many to one nesse caso. E aqui agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui colocar um referenced column names, e ela vai ser o ID, e daí referenced table name vai ser a tabela que a gente está referenciando, que vai ser customers. E o onDelete vai ser o set null. Como eu disse ali, se o usuário excluir a conta dele, vou dar um set null aqui. Poderia ter feito soft delete, poderia, mas nesse momento aqui a gente não vai estar lidando com isso, mas é bem bacana de fazer aí. Vocês podem estar pesquisando um pouquinho aí sobre soft delete, vocês vão encontrar muita coisa. E aqui embaixo, se a gente lembrar, a gente só precisa fazer o reverso. Vamos dar então await carry runner.drop forgn key, e a gente passa orders e o nome que a gente deu para ela, para forgn key. E aqui também a gente precisa desfazer a coluna que a gente criou, ou seja, carry runner.drop column orders customer ID. Tá ok, já fizemos aí o nosso primeiro relacionamento aqui nesse desafio, né? Com certeza a gente já fez muitos outros relacionamentos antes. Mas vamos lá então. Vamos partir para a nossa próxima migration aqui. Yarn type rm, migration create -n. E o nome que eu vou dar para ela é add order ID to orders products. E o que isso daqui basicamente faz?
ali na nossa tabela de Orders Products, a gente precisa saber qual que é o Order ID dela, né? E daqui a pouco a gente vai precisar saber também qual que vai ser o Product ID. Então a gente vai estar fazendo justamente isso, que se a gente lembrar aqui na nossa Create Order Products, ela guarda aqui o Price e o Quantity, mas a gente precisa saber qual que é o ID do pedido e qual que é o produto, né? Se a gente não souber essas duas coisas, vai ter alguma confusão aí. Então, vamos dar um Export Default aqui, já vamos dar um Void aqui. E aí, o que a gente faz então? A gente importa aqui o Table Column e o Table Foreign Key. Vamos lá, rapidinho aqui. Vamos dar um await carry runner ponto add column. A tabela é Orders Products. Vamos dar um new table column. Passando aqui o name da tabela, Order ID. O type vai ser o ID. Is nullable true, aliás, que vai ser a mesma coisa lá que eu coloquei. E aqui eu posso dar um await carry runner ponto create foreign key. No primeiro parâmetro eu passo o nome da tabela, Orders Products. E aqui eu passo um new table foreign key. O nome da foreign key vai ser Orders Products Order. Aqui no column names eu vou passar um Order ID. No referenced column names eu posso passar o ID também. No referenced table name eu passo o orders. E on delete aquele nosso set null. Tá certo? É isso aí. Agora só falta aqui o nosso drop. Já vou copiar ali de baixo, ali de cima, aliás, para agilizar aqui pra gente. Aqui eu só preciso, ao invés de orders aqui, vai ser Orders Products. Aqui vai ser esse nome aqui. E aqui vai ser o Order ID. Tá certo? Vamos lá então. E agora vamos criar a nossa última tabela aqui. Yarn Type Migration Create, normal. Então a gente vai adicionar agora o Product ID to Orders Products. Beleza? A gente já pode copiar, vamos ver. Vamos copiar aqui essa parte do down aqui. Vamos botar um void aqui. Já colocar aqui. Deixar ali daquele jeito. Export default. Só para daqui a pouco a gente já vai aproveitar isso, porque já está no nome de Order Products e já vai facilitar aqui para a gente. Então, se a gente lembrar, a gente precisa importar o Table Column, Table Foreign Key, e aqui a gente dá um await. Deixa eu copiar lá também, vamos ver se facilita aqui para a gente. Await carry runner.add column, Order Products, vai ser Product ID, se eu não me engano. Acho que pode ser isso mesmo. Product ID. E aqui, eu já vou trocar aqui para Product ID. E agora eu vou copiar lá de novo essa parte aqui do foreign key, né? Que a gente já fez muitas vezes, já deve estar cansado de ver isso daqui. Então, eu vou criar Order Products. Vai ser um Product ID aqui. Aqui vai ser a tabela Products. E aqui, eu vou trocar para Orders Products Product. Né, que vai falar que vai ser o product na nossa tabela Orders Products. E troca aqui também. Vamos ver se está alguma coisa errada aqui. Parece que está tudo certinho. ID, set null, tá is nullable true. Tá tudo certinho, beleza. Acho que é isso aí. As nossas migrations então já tá pronta. A gente já deixa eu ver se eu ainda tenho aquele arquivo aberto lá no início. Eu vou fechar tudo aqui. Então, a gente já criou nossa tabela de clientes, nossa tabela de produtos, nossa tabela de pedidos, nossa tabela de pedidos produtos. A nossa tabela de pedido, a gente relacionou com clientes aqui no Add Customer ID to Orders, ou seja, a gente adicionou o ID do cliente aqui nos pedidos. A nossa tabela de pedidos produtos, a gente relacionou com o ID do produto e eu esqueci de colocar aqui o ID da order também. Ou seja, relacionou aqui com os produtos, relacionou com a order.
tá ok? Então é isso aí, vamos rodar aqui o nosso yarn type ORM migration run. Vamos ver, por favor, não dá nenhum erro, nada até agora. Vamos lá, atualiza aqui. Customers, orders products, tá tudo certinho aí já, tudo pronto pra gente, só partir pro código agora. Bora lá? Vamos lá então. Seguindo aqui com o nosso código, a gente pode olhar aqui nos nossos módulos, que a gente tem alguns módulos. A gente tem o módulo de Customers, Orders e Products, que são os 3 principais módulos aqui pra gente. E por que a gente não tem o pedidos produtos, por exemplo, no caso Orders Products? A gente até tem, mas ele fica aqui dentro das nossas entities aqui, ó, eles ficam juntos, porque esse daqui depende diretamente desse daqui. A gente está falando assim da mesma coisa. Então eles aqui estão ficando juntos. Mas então vamos lá. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar aqui seguindo essa lista mesmo aqui. Vamos começar pelos clientes. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma DTO. A DTO já está certinha. Ele fala o que a gente precisa receber, que é o name e o e-mail. Aqui na nossa infra a gente tem, vamos ver, a gente tem um controller que a gente precisa completar, a gente tem as rotas, a rota aqui só tem uma rota de post, já está completa. Vamos ver, no type ORM tem as entities, já vê claramente aqui que a gente precisa fazer algumas coisas. Os repositórios, vamos ver, repositório, parece que está tudo completinho aqui já, só a gente usar, né? Tem aqui agora, então, a interface aqui do nosso repositório, o método create, find by email, find by ID, beleza? E tem aqui os nossos services que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Vamos começar então pela nossa entidade, né? Que é a parte assim que a gente precisa fazer, completar para já estar começando a fazer nossa aplicação. Tudo vai depender disso aqui. Então a gente já pode começar falando que essa daqui é uma entity que está relacionada à nossa tabela customers, como a gente já está acostumado. Aqui o ID vai ser um Primary Generated Column, que vai ser uma UID. Aqui no nosso name vai ser uma column. Por padrão ela é uma string, então eu não preciso de passar nada para ela. Aqui também, column. E aqui um Create Date Column. E aqui um Update Date Column, beleza? Passo parênteses aqui. E é isso, a gente já fez aí nossa entidade de customers. Então vamos lá, depois que a gente fez a entidade, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o nosso controller, né, que ele vai chamar lá nosso repositório e a gente vai, o nosso service, aliás, para executar tudo aí pra gente. Então vamos já fazer o nosso controller aqui. Ele já está ligado, se eu não me engano, com a rota aqui, ó. Ele já está chamando customerscontroller.create e o método create está aqui. Então o que a gente precisa fazer? Se a gente lembrar, a gente precisa pegar lá o nosso name e o e-mail do request.body. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra daquela parte lá de injeção de dependência? A gente precisa instanciar o nosso service, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o container do tsRinge para lidar com isso para a gente, né? Ele vai olhar lá nos containers, ver se ele precisa de alguma injeção e vai injetar para a gente o que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um create customer igual a container.resolve e aí create customer service. E aí ele instancia para a gente já com as dependências que a gente precisar lá, que a gente colocou lá nos nossos containers. Beleza, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse service e o que esse service vai retornar? Ele vai retornar um customer para a gente, né? Então a gente vai chamar ele e para dar um create customer.execute, que o nosso service só tem o método execute, a gente vai passar o name e o e-mail para ele. E aí o que a gente retorna? A gente dá um return response.json, customer aqui, tá show! Agora o que a gente vai fazer então? Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente ver se a gente precisa fazer algumas coisas no repositório. Vamos ver, aqui no nosso repositório a gente tem o método create, ele dá um this.orm repositório.create, passa o name e e-mail. Dá um save também, parece que está certinho. Aqui o find by ID está certinho também, find by e-mail ele faz um where por e-mail e a interface dele aqui está certinha também. Então o que falta a gente fazer? Falta a gente fazer o service, né? Então vamos lá para o service. A gente aqui tem um injectable no nosso service já.
E aí o que a gente precisa fazer basicamente? Vamos pegar aqui no nosso constructor e falar aqui para ele que ele vai ter um inject, e qual que é o nome que a gente deu para ele? Customers Repository, se a gente for lembrar. Não precisa nem olhar lá porque eu tenho certeza que é, mas é só passar aqui Customers Repository, né? E daí ele já vai injetar aqui automaticamente para a gente o nosso Customer Repository aqui, sem a gente precisar importar ele lá depois e tudo mais. Mas beleza, o que a gente precisa fazer então para criar um Customer? Se a gente lembrar, lá nos nossos testes eles falam alguma coisa pra gente. Vamos dar uma descida aqui, ó. Vamos achar a parte de criar um Customer. A gente precisa criar um Customer. A gente não pode criar um Customer com o e-mail que já está cadastrado. E essa é a única validação que ele pede. Então a gente só precisa validar se o Customer já tem o e-mail cadastrado no banco de dados. Se ele tiver, a gente não pode permitir. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma variável para a gente descobrir se o Customer já existe no banco de dados. Então, eu vou dar um Customer exists, await this.customersRepository.find by email, que o método já está criado lá, e eu passo o e-mail aqui. Beleza. Se o Customer existir, eu vou dar o quê? Um show new app error, que está importado aqui em cima, se a gente lembrar lá do shared errors app error. E eu vou falar aqui, this email is already assigned to a customer. Beleza, ele já vai retornar aqui um erro se o e-mail já existir no banco de dados. Se não existir, então, o que eu faço? Eu vou criar um customer, const customer igual ao await this.customersRepository.create, passo aqui para ele o name, o e-mail e eu retorno aqui customer. Show! Vamos tentar agora então dar uma testada nisso. Estou aqui com o meu Insomnia aberto já. Vou dar um new request, create customer. Vai ser um post. Ok. Troca aqui para JSON. Deixa eu configurar aqui o meu Insomnia. É a primeira vez usando Insomnia aqui nesse sistema operacional, galera. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou no Ubuntu agora. Não estou usando mais o Mac. Então vamos já configurar isso aqui ao vivo. Botar um localhost 2.3333. Vou dar um done aqui. E o que eu preciso passar para ele aqui? Primeiro aqui, base URL / customers. E aqui eu preciso passar um name. Vou cadastrar o meu nome mesmo, Joseph Oliveira. E aqui o meu e-mail. Eu vou colocar qualquer coisa. oi@rocketcity.com.br. E aqui, vamos só executar aqui, yarn dev server. Vamos ver, executou já na porta 3333, vamos dar um send. Ele já me retornou aqui o meu objeto certinho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados. Tabela de customers, tá aqui, ó. ID é esse daqui, o name de Joseph Oliveira. O e-mail é o oi@rocketcity que eu coloquei lá, created at, updated at. Tá tudo certinho aí pra gente na parte de customers. E para quem estiver estranhando essa interface aqui, é o Beekeeper. Ele é uma aplicação bem simplesinha que eu só uso assim para ver as tabelas mesmo. Até tem como você fazer umas carries aqui na mão. Eu inclusive gosto de usar essa parte de carry aqui quando eu estou precisando fazer algo mais complexo. Eu faço a carry antes de passar para o código. E eu gosto bem de usar isso daqui, porque ele é simples. Eu não consigo nem, por exemplo, criar uma tabela aqui clicando com o botão direito. Nem tem um clique de botão direito. Eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Ela não tem essas funcionalidades, como, por exemplo, criar uma tabela, criar um database, criar essas coisas. Mas você consegue fazer aqui suas carries e visualizar as coisas e fica bem simples e é bonitinha a aplicação. Mas então o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir a linha aqui e vamos criar os nossos produtos. Bora lá então, pessoal, vamos abrir aqui os produtos. Vamos aqui então em Infra, Type ORM, Entities e Products. A gente já vai começar fazendo aqui a parte que a gente fez primeiro lá também na parte de Order, né? Então, de Customer, aliás. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai falar é que isso aqui é uma Entity. E a gente vai passar o nome Products para ela, ou seja, ela é a tabela Produtos. Aqui ela vai ter um ID. O ID vai ser um Primary Generated Column, o ID. Aqui em Name vai ser uma column. Em Price
vai ser uma column do tipo decimal. In quantity, vai ser uma column do tipo int. E aqui em order products, o que a gente vai fazer? Se a gente for parar para pensar, o que a gente vai ter aqui? Na tabela de products, a gente vai ter lá na tabela de order products, na verdade, vai ter um relacionamento lá. E o que esse relacionamento vai dizer para a gente aqui, basicamente? A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Na tabela de order products, a gente vai ter o product ID. O que esse product ID vai fazer? Ele vai falar para a gente qual que vai ser o nosso produto, certo? Então, a gente pode ter um produto aqui para vários order products. Ou seja, para cada produto que eu tiver, eu posso ter vários order products, certo? Então a gente pode fazer aqui um one to many. E aí eu posso passar aqui uns parâmetros. O primeiro aqui vai ser o order products. Eu vou passar um apelido para esse relacionamento aqui de order products. E aí eu posso passar order products.product, que vai ser a maneira que eu posso acessar ele depois. Opa, coloquei aqui alguma coisa errada. Order products. Prontinho. E aí ele já vai fazer a parte do relacionamento lá. E quando ele for retornar alguma coisa, ele vai retornar tudo com esse padrão aqui com o nome de order products. E quando eu precisar fazer alguma coisa, por exemplo, pegar um order products e buscar os produtos, eu posso usar um order products.product e ele vai retornar os produtos. E aqui eu vou utilizar o create date column e aqui o update date column. Show! Vamos lá então fazer o que agora? A gente vai fazer de novo aquela parte lá dos controllers. Vamos aqui nos controllers então e vamos dar uma olhada no que a gente vai precisar. A gente tem o nome do produto, o preço do produto e a quantidade que a gente vai ter em estoque do produto. Então vamos lá, nome do produto, price e quantity do request.body. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai instanciar ali o nosso service como const create product igual a container.resolve create product service. Tá tudo importado aqui já, eu só saio codando. E agora a gente vai criar o nosso product, ou seja, const product igual a await create product ponto execute name price quantity. E aqui eu dou um return response.json product. Tá dando alguns erros aqui, vamos colocar entity metadata was not found. Certo, ele não deve ter achado as coisas lá do nosso order products. A gente pode ir lá direto, então, fazer isso, ou a gente pode fazer o seguinte, comentar isso daqui. Pronto, agora ele parou de dar erro. Quando a gente for fazer lá aquela tabela, aí a gente descomenta essa parte aqui pra gente e a gente vai até entender melhor como é que vai funcionar. Mas vamos aqui por enquanto, desse jeito. O que falta a gente fazer? Vamos dar uma olhada nos repositórios. Ele já tem algumas coisas aqui pra gente fazer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem alguns métodos, tá vendo? Que a gente precisa fazer. Por exemplo, create, find by name, find out by ID, update quantity. Ou seja, falta a gente aqui nos products fazer alguns métodos. Ou seja, aqueles repositórios lá de customers, ele era um exemplo ali já dado para a gente poder partir daquele pressuposto. Então, como é que a gente pode fazer aqui os nossos repositórios, certo? Vamos começar aqui então pelo método create. Deixa eu ver se só está tudo certo para cima. Está tudo certo para cima. Então vamos pelo método create. O que é o método create? Ele vai criar um product, ou seja, const product igual a await this.orm repository.create. E aí eu passo para ele aqui os parâmetros que eu estou recebendo, name, price e quantity. E aí o que eu preciso fazer? Se você lembrar, você precisa dar um save para ele salvar no banco de dados. Ou seja, você dá um await this.orm repository.save e aí você passa o product que foi criado e dá um return no product que você criou. Tá ok? Já fizemos aqui o método de create. Vamos fazer todos esses métodos aqui que tá bem simples. Find by name. O que é o find by name? Você vai procurar por um produto com um nome e vai retornar ele.
Ou seja, const find product, posso colocar const product mesmo, const product igual ao weight this.orm repository .find one, só quero retornar um produto, passo um where para fazer, para eu descobrir, por exemplo, onde o nome foi igual a, aqui ele recebe um nome como parâmetro, então eu posso passar só um name direto. E eu dou um return product aqui, ele já vai retornar para mim o produto que ele encontrar com esse nome, ou seja, onde tiver esse nome. Beleza, vamos fazer find all by ID. Então, o que a gente vai fazer nesse find all by ID? A gente vai pegar aqui product IDs igual a products.map product.id. O que é isso daqui? Eu estou recebendo aqui vários produtos no meu find all by ID e eu quero saber o ID deles. Por exemplo, e eu quero saber, na verdade, as informações dele. Por exemplo, eu estou recebendo um array de objetos, por exemplo, ID 1, ID 2, e eu quero saber aqui todos os produtos que tiver esses IDs aqui. Ou seja, é só você fazer um map aqui dos produtos, retornar o ID dele, e daí você faz o quê? Se você vai verificar você vai encontrar os produtos no banco de dados. Ou seja, eu vou pegar aqui um const products igual ao await this.orm repository .find, e aí eu passo um where aqui e vou dar um ID. E o que eu posso fazer? Deixa eu ver se está importado aqui em cima. O método in. O que esse método in faz? Lembra daquele array de objetos daquele que eu falei? Naquele array de objetos, eu retornei ele de uma forma que ele vai virar um array aqui agora, ou seja, ele está retornando um array aqui com os IDs, ou seja, vai virar 1, 2, na verdade vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ele vira um array quando a gente faz esse map aqui, que eu estou pegando diretamente o product.id dele. E o que eu vou fazer? Eu vou verificar se nesse array, ou seja, se nesse array existe nesse array de produtos ID existe algum produto, por exemplo, ou seja, nesses produtos aqui, nesses IDs aqui. Então, opa, já está a variável com o mesmo nome. Então, deixa eu ver, existent products, vou passar esse nome aqui para variável. E eu vou dar um return aqui em existent products. Ou seja, se eu passar um ID 5 aqui, por exemplo, e o ID 5 não existir, ele não vai retornar o ID 5 porque ele não existe. Então ele só vai retornar os que existem. Tá ok? Então vamos lá. A gente já fez aqui o find all by ID também. E a gente só falta fazer um update quantity aqui. E o que o update quantity é? É basicamente você salvar um produto ali, salvar uma nova quantidade. Eu imagino que eu só precise, por exemplo, imagina que você está você tem um produto. Você já buscou por um produto no banco de dados. Aí você só altera a quantidade dele. E daí você envia ele aqui novamente. Então eu só faria um return this.orm repository.save product. Ou products, aliás. Já que a gente vai estar lidando com vários produtos e é o que a gente está recebendo aqui. E basicamente o que isso faz então? Isso daqui não faz exatamente o updated quantity. Pelo menos não esse método aqui. Isso daqui não vai dar um update de quantity. Eu estou fazendo de um método mais simples porque esse desafio aqui vai ser bem grandão e se a gente parar para fazer tudo pouco por pouco vai dar um trabalhão. Mas basicamente você precisaria alterar somente o ID, a quantity do produto. Fica aí o desafio para vocês, se vocês quiserem fazer essa parte aí. Vocês podem tentar aí mapear os produtos, pegar os produtos. É que nesse caso, né, no caso dessa aplicação, mais para frente eu vou saber que eu vou estar lidando com os produtos de uma forma original, não manipulada do banco de dados. Então eu sei que eu vou estar alterando só o que eu preciso. Mas o ideal seria que você fizesse de alguma forma que só alterasse a quantity por causa do próprio nome do método, certo? Então é isso aí, vou deixar isso daqui dessa forma por enquanto. E a gente já fez então o nosso repository, a gente já fez o nosso controller, já fez o controller. E o que falta a gente fazer então? Provavelmente falta a gente fazer o service aqui então. Então vamos lá.
o nosso service, o que ele vai fazer então? A gente tem aqui o injectable já, a gente pode fazer um inject aqui também, vamos dar um inject nele aqui, e eu vou passar o products repository. Salvei aqui, e o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir se o produto já existe. Por quê? Se a gente voltar aqui, a gente precisa criar um novo produto e não poder criar um produto duplicado. Então vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no Customer já. Const product exists igual await this.productsRepository.find by name, que é o método que a gente já implementou lá, e eu passo o name para ele. Ou seja, se esse produto com esse nome já existir, eu não vou deixar você criar de novo. Aí, if product exists, eu vou dar um throw new app error, there is already one product with this name. E agora eu vou criar o meu produto. Const product igual await this.productsRepository.create, passo o objeto aqui, name, price e quantity, e eu passo aqui, dou um return product. Vamos lá então, ver se vai dar tudo certo. Nosso Insomnia aqui, método post, create product, aqui deve ser products, o name eu vou colocar, por exemplo, vamos pensar um piano, o price dele eu vou colocar, deixa eu ver o que ele, esse iRequest aqui, o que ele é? O price é um number, então eu vou colocar aqui um piano, eu vou colocar R$2.000, 2.000, tá bom. Piano digital aí, né? Porque provavelmente não tem um piano por esse preço, não sei que seja muito antigo aí, esteja todo acabado. Mas além do price dele, a quantidade eu quero que tenha 10 desse em estoque só. Vamos dar um send, criou. Vamos ir lá no nosso Beekeeper aqui. Aliás, no meu Beekeeper, não sei qual que você usa aí. Talvez o The Beaver ou... Opa, coloquei errado aqui. Talvez o The Beaver ou Postico, depende de qual você usa. Não tem problema se você usar diferente. Mas tá aí, ó. Já criei o name piano. O price dele vai ser 2.000 e tem 10 em estoque. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir lá para a parte de order, né? Vamos fazer a order daqui a pouco aí. Então, vamos lá, pessoal. Já vamos partir para nossas orders aqui já. Então, vamos lá. Começando ali de novo pelo nosso TypeRM Entities, vamos começar pela order, daqui a pouco a gente faz o order products. Aqui o ID vai ser, opa, faltou o nosso entity aqui que a gente já está acostumado, entity orders. O meu teclado está no formato errado aqui, já troquei. O entity orders, está dando um erro aqui, order does not have a primary column. Então já vamos colocar aqui, vai ser um primary generated column, vai ser um UID. O customer vai ser o quê? Vai ser um many to one. Por quê? Várias orders pode ter um customer. Ou seja, vai ser um many orders to one customer. Ok? Então vamos lá. Many to one. E eu vou passar aqui que é customer. E aí eu posso fazer um join column. E falar que o name desse... O relacionamento aqui vai ser com o Customer ID, certo? Para eu não precisar fazer aqui embaixo um Customer ID e tal, aí eu só passo o Join Column ali, e isso já vai funcionar. Aqui no nosso Order Products, o que a gente vai fazer? O relacionamento de Orders com Products, né? O relacionamento vai ser um relacionamento de Many to Many, ou seja, várias orders podem ter vários produtos. Por exemplo, o piano pode estar em 10 pedidos diferentes. Da mesma forma que 10 pedidos diferentes podem ter 10 produtos diferentes, pode estar em 10 pedidos. Vocês entenderam. Mas vai ser um many to many basicamente, porque várias orders podem ter vários produtos. Tá ok? E uma order pode ter vários produtos também, né? Por exemplo, uma order pode ter um piano, pode ter uma guitarra, tudo junto em uma order só. Então vai ser um many to many. Então, o que a gente pode fazer aqui? Lembra daquela parte que eu falei ali sobre many to many with custom properties? Ela fala um pouquinho aqui sobre essa parte de many to one ou tal.
E basicamente você vai descobrir aqui que para você lidar com isso, o que você precisa fazer basicamente? Você, na verdade, você não faria, por exemplo, um arroba many-to-many diretamente, porque você vai estar lidando ali com uma tabela custom, né? Principalmente, e a gente precisa configurar isso depois ali no Order Products. Então, o que eu vou fazer? Como eu não vou fazer um arroba many-to-many referenciando diretamente os produtos, por exemplo, como tem uma tabela pivô aqui que é custom, eu vou fazer um one-to-many. Por quê? Aqui, lá nos nossos products, depois, eu posso fazer um many-to-one, que vai ser o trabalho reverso. Ou seja, um one-to-many com many-to-one, se você ver aqui, vira um many-to-many, basicamente. Você está lidando com duas pontas e entre elas vai ter o many-to-many aqui, certo? Vai ter uma ponta desse lado, uma ponta desse lado, e vai ter o many-to-many aqui no meio, que vai ser a nossa tabela pivô. E esse many-to-one aqui vai estar lá do outro lado. Aqui, a gente vai utilizar o one-to-many, ou seja, uma order. E aí eu passo aqui a tabela order products, orders products, aliás. E aqui eu passo o apelido para ela, que eu vou querer utilizar order products. E aqui order products.order, que vai ser quando eu quiser buscar as ordens aqui de uma order products, por exemplo, vou poder utilizar isso daqui. E daí, basicamente, isso daqui já está feito. Então, agora aqui, o que eu tenho? Eu vou ter o create date column e o update date column. E agora ele está dando aquele erro lá, mas eu não vou comentar isso daqui agora porque a gente já está partindo para cá para o order products. Aqui a gente já troca para entity, já coloca um entity. Aqui a gente já coloca o primary generate column, o id. Aqui a gente já coloca basicamente o relacionamento da order. E qual que vai ser o relacionamento da order? Basicamente o order products, cada order product pode ter uma order, ou seja, você pode ter vários order products para uma order, né? Certo? Para um pedido você pode ter vários produtos, ou seja, vai ser o many to one. E aqui a gente passa a tabela de order e eu posso passar aqui um order e fazer aquela parte reversa, quando posso chamar o order aqui e order products. Vai ser literalmente o contrário aqui do que está no order. No order, cadê? O order products, ó, você tem um one to many, aí o order products.order. Aqui é literalmente o contrário. Vai ser um many to one, order products, e aqui vai ser order e order products. Aqui, ó. Tá vendo que ele já até reconheceu aqui automaticamente, né? Viu que tava dando um erro quando eu botei o S aqui, ó. Olha lá, property order products does not exist. Ou seja, eu tô referenciando lá a isso daqui, ó. Tô referenciando isso daqui, basicamente. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente pode fazer um join column. Passa um name aqui de product ID e tá tudo certo. Acredito que seja isso. Deixa eu pensar. O order product vai ser... Eita, cliquei numa coisa errada aqui. O order product ele tem... Vamos dar uma olhada aqui no banco de dados. O order product tem o ID, o price, o quantity, created at, updated at, order ID e product ID. E o order tem ID e o customer ID. No caso seria então o order ID, acredito eu, né? Order ID. Não é o product ID. Eu me confundi aqui. E aqui embaixo, então, o que a gente vai ter? O relacionamento com o produto. Ou seja, uma order product pode ter quantos produtos? Certo? Ela pode ter um produto. E quantas order products pode ter um produto? Várias, né? Então vai ser um many to one também. Eu até posso copiar isso daqui. Aqui eu passo um product.id. Aqui eu passo um product. Aqui product. E aqui eu passo product.order products. E agora eu vou lá no nosso produtos, no infra, type-rm product e descomento isso daqui. Salvo. E parou de dar erro. Tá vendo? Não deu erro. Já fiz isso daqui. Tá tudo certinho. É porque a gente não tinha feito isso daqui. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou passar um arroba column aqui. Aqui,
arroba column também, que já que vai ser tudo string. No price vai ser um decimal. No quant vai ser um int. E aqui vai ser um create date column. E aqui vai ser um update date column. Tá certo, já fizemos aí a modelagem aqui das nossas entidades agora. Então o que falta para a gente terminar essa aplicação? Falta a gente fazer ali os nossos controllers, o serviço e tudo mais. Deixa eu fechar aqui essa de produtos, fechar esse shared aqui, que eu não vou estar utilizando por enquanto. Então vamos lá. A gente tem basicamente aqui dois serviços diferentes. A gente tem o Find Order Service, que a gente vai precisar fazer, e vai ter o Create Order Service. Se a gente lembrar, a gente vai ter uma rota para exibir só um produto. A gente tem um repositório aqui com alguns métodos. Vamos ver aqui. A gente precisa fazer eles. Então já vamos começar por eles aqui. No de Create, a gente vai fazer o que é o padrão. Const order igual a this.ormrepository.create. A gente vai passar aqui o customer e os products. Já está ali importando aqui, ó. Então eu já sei que tem que passar isso. E, na verdade, se a gente for lá na nossa entidade, vamos dar uma olhada aqui na entidade, eu não passo products, eu passo order products para ela. Então, ao invés de passar products ali, vou passar os order products para ela sim. Ou seja, ela vai saber que os nossos order products são esses produtos aqui. E vamos dar um save aqui para ele formatar ali. E agora a gente só faz um this.ormrepository.save e passa a order e retorna a order, certo? Ou seja, quando ele criar aqui uma nova order, o que ele vai fazer? Ele vai passar o order products contendo os nossos produtos. Então a nossa entidade aqui, ela já vai conseguir salvar automaticamente lá no nosso banco de dados essa parte, por exemplo, como eu estou passando o order products diretamente, ele já vai salvar para mim lá no banco de dados automaticamente os order products. Ou seja, ele vai lá na nossa tabela de order products e vai salvar para mim todos os produtos que eu estou passando para cá, sem eu precisar salvar um por um depois. Por exemplo, eu vou passar um array de produtos aqui e ele vai salvar lá no banco de dados na tabela orders products para mim automaticamente. Ele já entende isso para mim. Beleza? E isso tudo está sendo lidado aqui com o TypeORM, com as entidades, tudo nesses relacionamentos aqui. Eu dei os apelidos aqui para ele de order products e aqui ele já sabe qual entidade que é. Deixa eu colocar o nome aqui, orders products, que ele não sabe ainda isso. E aqui a tabela orders, ou seja, ele já vai saber exatamente o que ele precisa saber. Então a gente já fez aqui o nosso método create, ele já salva lá automaticamente para a gente. Tem até aqui na nossa documentação um pouquinho falando sobre isso, que é o Cascade Option. Ele explica um pouquinho melhor sobre isso. A gente pode passar o Cascade, vamos ver onde é que fica aqui, ó. Por exemplo, você passa aqui many to many, não sei o que lá, e aí, por exemplo, você fala que... Deixa eu ver um many to one aqui, ver se tem um many to one para ficar mais claro, para ficar tudo igual. Mas é a mesma coisa, imagina aqui que você tem um relacionamento, e aí se você passar esse método Cascade, você pode configurar ele direto para ser por exemplo, fazer um cascade só de insert, fazer um cascade só de update, ou fazer um cascade true, né, que vai ser os dois. Ele até fala aqui, ó, o cascade option pode ser boolean, no caso true ou false, e ele pode receber também insert ou update. Por default, ele vai ser false, ou seja, não tem cascade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no nosso order products, provavelmente, e aonde que a gente vai fazer isso então? Aonde tiver aqui, aliás, no nosso order, onde tiver esse order products aqui, vamos passar aqui uma vírgula e colocar cascade true. E daí ele vai salvar automaticamente. Creio que isso é o suficiente. Se eu estiver me lembrando bem, qualquer coisa a gente vai aí fazendo aos poucos, né? Isso a gente vai descobrindo aos poucos. Se tiver alguma coisa errada aí, a gente descobre mais pra frente, mas acredito, se eu não me engano, é isso daí. Mas vamos lá então. Continuando lá nos nossos repositórios. Vamos para os repositórios, a gente precisa fazer o find by ID. Então vamos const order igual this.ormrepository.findOne. Só quero achar um, né, que vai ser um ID. Eu vou passar o ID para ele. E agora o que eu posso fazer? Eu não quero só retornar uma order. Eu quero que retorne também. Para que vai ser esse método aqui? Vamos entender para que vai ser esse método primeiro.
Lembra aquela rota que a gente vai exibir só um produto? A gente vai precisar buscar do nosso banco de dados só um produto. Só uma order, aliás, né? Só um pedido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar buscando esse pedido. Mas e agora? Como é que a gente faz para, junto com o pedido, trazer também os produtos do pedido ou o cliente do pedido? Você pode passar aqui um objeto contendo o relations. E eu vou passar aqui o order products e o customer. E ele vai trazer para mim... Eita, faltou eu fechar alguma coisa aqui. E ele vai trazer para mim direto o que eu preciso, tá certo? E ele vai trazer os nossos order products com a quantidade que a gente pediu, com o preço do pedido na hora da compra e com os dados do cliente que pediu também, tá certo? E aí a gente pode dar um return order aqui. Existe outra maneira de fazer isso daqui? Sem precisar passar esse método relations? Existe. Vamos voltar aqui na nossa documentação. Tem aqui o eager loading. O que é o eager loading? Vou estar abrindo a documentação aqui para a gente ver. Ele ele dá um load automaticamente nos relacionamentos cada vez que a gente buscar uma entidade na database. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui de um many-to-many, que aí, teoricamente, esse daqui não buscaria nada. Mas esse daqui, ó, como ele está com eager true, por exemplo, ó, export class question, ou seja, é uma pergunta. Uma pergunta tem várias categorias, e várias categorias têm várias perguntas, tá ok? Então, quando você buscar uma question, ele traz automaticamente também as categorias dela. Então, é isso que ele faria, sem a gente precisar fazer essa parte aqui do relations. Mas eu fiz essa parte aqui no relations para a gente estar vendo aí as possibilidades, né? Eu não fiz direto no eager loading, por quê? Porque lá na documentação já fala sobre o eager loading, então aqui é para a gente aprender, mas além da gente aprender o eager loading aqui, a gente aprende também essa parte aqui de relations, né? São coisas novas aí para a gente, provavelmente, nesse ponto do curso, né? Mas vamos lá então. A gente já fez os repositórios, a gente pode fazer o que agora? Vamos lá para o nosso controller. A gente tem um orders controller. A gente tem o método show e o método create. A gente até consegue fazer os dois sem precisar fazer o service. Mas vamos começar fazendo... deixa eu pensar... Vamos fazer o método create aqui primeiro, mas a gente já vai imaginando como seria ali o método de find também, o método de show, né? Então vamos aqui. Do nosso método create, o que a gente precisa pegar? A gente vai receber o customer ID, ou seja, é o cliente que está comprando, e a gente precisa buscar os produtos que ele está comprando também para a gente salvar dentro da order, né? Então vai vir isso do request.body. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Const create order, a gente já está acostumado com isso, container.resolve, create order service, e ele já vai instanciar ali tudo pra gente com as injeções de dependência e tudo mais que a gente precisa, tudo bonitinho. Então vamos lá, const customer igual ao h create order.execute, e eu vou passar o customer ID e os products. E aqui vou dar um return response.json customer. Opa, coloquei a ponto e vírgula aqui no lugar errado. Beleza. Já fizemos o controller aqui do método create. Basicamente é isso que a gente precisa. Ele só pega o serviço e executa. Ele só faz isso, só executa o serviço, não faz mais nada. Então, sabendo disso, eu posso fazer aqui o método show também, já que ele só vai executar o serviço. Então, eu vou pegar o método show aqui e vou pegar o ID do request.params. E, a partir desse parâmetro, eu posso falar const find order igual a container.resolve find order service, e aí eu dou um const order igual a h find order .execute, e aí eu passo o ID, e aí ele vai executar isso daqui e vai me retornar a order que eu quero, response.json order. Então vamos lá. Dá para eu criar esse método show sem ter criado nada? Dá. Como ele é um método mais simples, vou fazer ele primeiro, que aí a gente deixa o método mais difícil aqui para o final. Nesse caso, por quê?
porque a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar tudo, então a gente já tem tudo tão dado pra gente, assim, a estrutura já fica tão clara pra gente, que dá pra gente fazer o método find aqui, sem fazer o método create, a gente já sabe como é que tá lá no nosso banco de dados, o que a gente precisa retornar e tal. Então vamos fazer um find order service aqui primeiro, só porque é mais fácil, e vamos lá. Ele tem um injectable aqui, então vamos começar a dar os nossos inject. A gente vai dar um inject no orders repository, vai dar um inject aqui no products repository, e vai dar um inject aqui no customers repository. Certo? Certo. Vamos lá então. Aqui no to-do, para a gente buscar a nossa order, o que a gente precisa fazer? A gente precisa basicamente fazer um const order igual await this.orders repository.find by id. Passo o id aqui. E aqui, o que a gente faz? Return order. Se a gente ver aqui, sobrou isso daqui, a gente não precisa disso aqui. Vamos tirar isso daqui já. Então vamos lá. A gente já fez o método aqui de execute. Vamos no nosso Insomnia, nosso lindo Insomnia. Vamos dar um duplicate. Find order, aliás. Find order. Aqui é barra orders, barra id. Vamos passar id 1, por exemplo. E aqui não precisa de corpo. Nobody. Dá um get. Ele retorna um internal server error, porque relation order product, em algum lugar tá order product. Vamos ver aqui no nosso entity orders products. Provavelmente é isso daqui. Vamos dar uma olhada. A gente troca aqui primeiro, aí depois a gente troca aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pra falar a verdade, deixa eu dar uma olhada melhor aqui nesse erro. Deixa eu dar um find de novo ali para ele já mandar o erro de novo. Order products are not found. Dá uma olhada se ela existe na sua entidade. E onde que ele está dando erro. Beleza, eu dei uma olhada por aqui, demorou, porque esse tipo de erro não é fácil de achar. Mas eu achei aqui onde está o erro. É basicamente aqui nesse order product aqui, ó. É order products. Por que é order products? Porque foi o nome aqui que eu dei aqui nas colunas aqui, né? No caso, por exemplo, cadê? Eu tô procurando aqui em order products. Aqui, ó, esse nome. Quando eu falo que é order products, na verdade, ele está referenciando aqui a tabela orders products, tá ok? Esse é só o nome ali que eu dei para ficar mais fácil de entender que a gente vai estar... Quando a gente for criar com o método Cascade, principalmente, a gente está falando que é uma order que vai ter vários produtos, né? Quando a gente está criando. Mas eu poderia ter colocado aqui orders products, não teria problema, mas eu coloquei order products para eu saber que eu estou lidando com os produtos daquela order, que fica no singular, fica um pouco mais fácil de entender, mas é só a gente dar uma olhada ali depois nos relacionamentos. Agora, se eu der um find aqui, vamos ver, ele cannot get, eu vou pegar um UID aqui qualquer, buscar esse UID aqui, jogar para cá, dar um send e ele não retornou nada, certo? Então ele pega um ID aqui, um UID, se eu der um send ele não retorna nada, porque não tem nada no nosso banco de dados ainda. Então o que a gente pode fazer? Passar agora para a nossa última funcionalidade aí do desafio, que é a de criar as orders, e ela vai demorar um pouquinho. Pode beber uma água, beber um café, fazer o que você quiser, faz um lanchinho. Eu vou fazer meu lanchinho agora também. E aí, quando voltar aí, a gente continua. Bora lá. Beleza, então, galera, bora lá para a última etapa aqui da nossa aplicação, beleza? Então, o que falta a gente fazer aqui? Create Order Service, certo? Então, o que a gente já vai começar a fazer aqui? Coloca o inject aqui, inject, vamos passar isso aqui, aqui passa isso daqui, e aqui passa isso daqui, beleza? Para a gente já configurar aqui as injeções. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um pedido. Esse pedido a gente não pode criar sem um produto, ou sem um produto, nem sem um customer. Então, já vamos começar fazendo mais ou menos isso daí. Vamos ver o que a gente tem importado aqui. A gente tem algumas coisas importadas. Beleza? Const. Então, vamos verificar primeiro se customer existe. Customer exists igual await this.
customer repository, ponto find by ID, e aí eu passo o customer ID para ele. Se ele não existir, if customer exists, se ele não existir, né, throw new app error, could not find any customer with the given ID. E agora o que a gente precisa fazer então? Vamos ver aqui os produtos que existem. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu vou pegar aqui os produtos que eu estou passando. O que eu estou passando desses produtos? Eu posso estar passando, por exemplo, aquele array de objetos, contendo os IDs dele, ou eu posso estar passando um array de produtos mesmo. Como eu não sei como que vai estar isso no front-end, eu vou considerar que ele está passando só os IDs, beleza? Só para evitar aí qualquer problema. Vou considerar que ele está passando só os IDs e vamos fingir que ele está passando só os IDs aqui, ok? Então vamos lá. A gente pode fazer aqui const existing products igual await this.products repository .find all by ID. Ou seja, a gente está passando aqui, seria o mesmo que a gente estivesse passando aqui ID 1, ID 2, é igual aquele exemplo lá, tá ok? E aí eu vou passar aqui para ele products, tá certo? Products, isso. Agora, if, se não retornar nada, então eu vou colocar aqui o existing products.length, vou ver se o length for 0, né? Se não achar nada, já que vai ser um array, eu posso ver pelo comprimento do array. Então, se o length for 0, ele vai dar true, ou seja, vai dar erro. Então, se não tiver nada, throw new error, aliás, app error, could not find any products with the given IDs. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer algumas validações aqui para a gente saber se um produto específico não existe. Porque, de modo geral, a gente sabe se todos os produtos não existem, tá certo? Aqui ele valida todos os produtos. Mas e se, por exemplo, se ele não retornou nada? Eu quero saber agora se um produto não existe. Porque imagina que eu passei lá ID1 e ID2. ID1, vou fazer aqui do jeito mais simples, ID1 e ID2. Só que o ID2 não existe. Eu quero saber agora qual que não existe. Eu não quero saber se ele retornou vazio. Eu quero saber quais que não existem, beleza? Então vamos lá. A gente pode fazer aqui const. Eu posso pegar os IDs dos produtos que existem. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todos os existing products que ele me retornou. E eu vou fazer existing products, IDs. E eu vou retornar o ID dos existing products. Ou seja, eu vou dar um map. E eu vou retornar aqui o product, e do product eu vou retornar o product.id, ou seja, eu mapeei tudo aqui, todos os IDs. Agora eu sei todos os IDs que eu tenho existentes no banco de dados, todos que ele me retornou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou basicamente comparar ele com os IDs que eu enviei, certo? Por exemplo, se ele retornar só o ID1 e eu enviei o ID1 e 2, tem um erro aí, certo? Ou seja, tem um ID que não existe no banco de dados. Então, o que eu faço? Eu faço aqui um const check inexistent products igual products.filter. Ou seja, eu vou filtrar ali pelos produtos inexistentes. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o product. Para cada product que está vindo aqui da minha request, eu vou ver se tem algum product que não está dentro. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o existing products ID e verificar se ele não inclui um product.id. Ou seja, se, por exemplo, eu estou pesquisando aqui, eu estou filtrando, aliás, vamos ver aqui o que está dando, product, argument of type is not assigned to type of product. Tá. Existing Products IDs. Ou seja, esse daqui vai ser um array. Olha só, vou comentar aqui do lado. Ele vai ser um array contendo 1, 2, 3, 4 e tal. Certo? E aquele ali em cima vai ser um array de objeto. Mas como eu estou dando um filter aqui, ele vai estar buscando o quê? Ele vai lá nos nossos products,
naquele objeto, né? Por exemplo, ele é ID1 e aqui ID2. O que está fazendo aqui? Basicamente, eu estou pegando cada ID desse daqui, olha só, eu estou mapeando os produtos, estou mapeando esse daqui, e eu estou buscando, estou filtrando pelos que incluem o product.id. Por exemplo, se eu tirar esse daqui e passar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, basicamente ele me retornou, vamos, por exemplo, ele me retornou 1. Finge que ele me retornou só o produto 1, certo? Se eu passar esse filter, ele vai me retornar só o produto 1 aqui também, certo? Se eu negar isso daqui, ele vai me retornar o produto 2. Ou seja, se ele me retornar algo, eu sei aqui que, opa, eu neguei a existência dos meus produtos, ou seja, ele vai me retornar o contrário, ele vai me retornar os que não existem, certo? Então, o que vai acontecer? Se ele me retornar pelo menos um desses daqui, eu sei que tem um produto inexistente, certo? É mais ou menos isso daí que... mais ou menos não, é exatamente isso aí que está fazendo. Então, a partir disso, o que eu posso? If check inexistent products, ponto length, né? Já que pode ser o filter vai retornar um array. E aí eu posso dar aqui um throw new app error e eu vou passar aqui a mensagem como could not find product. E aí o que eu faço? Eu posso pegar aqui e colocar uma variável. Para isso eu vou trocar aqui para crase aqui, para eu poder colocar aqui, ó, check inexistent products. Como ele me retorna um array, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui de um jeito mais hard-coded assim. Como eu sei que ele vai me retornar alguma coisa, por exemplo, se ele retornar um length, eu quero saber o primeiro produto só que ele me retornou, para mim já é o suficiente. Posso colocar estratégias aqui, por exemplo, de colocar... retornar todos os produtos inexistentes e tudo mais. Tem como, mas eu não vou fazer nesse caso aqui só para ficar mais simples, né? A gente já consegue entender o funcionamento aí. Mas então eu informo para o usuário, tipo, opa, no banco de dados eu só achei o ID 1, por exemplo, e você está mandando o ID 2, então eu não encontrei o ID 2, então corrige isso daí. Então ele vai corrigindo um por um aí, mas daria para fazer mensagens completas, né? Mostrando todos os IDs que não existem no banco de dados, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora? Vamos aqui na nossa documentação, ver só uma olhada aqui. Should create a order, invalid products. Ou seja, não pode criar com invalid products, aquilo a gente já fez, acabou de validar ali, fez 2 validações para isso. E a gente não pode criar uma order com insufficient quantities. Então, vamos lá, né, para o insufficient quantities. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma variável, vai chamar find products with no quantity available. Tá bem, variável zona aqui, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então, vamos dar um products.filter, exatamente o que a gente estava fazendo aqui basicamente. Para cada um eu vou retornar um product. E o que eu vou fazer com esse product? Basicamente eu tenho que, desses meus existent products aqui em cima, eu vou ter que basicamente saber qual deles não tem quantidade. Então, o que eu faço? Existent products, .filter. Eu vou fazer um filtro agora dos meus existent products dentro do product.filter. Você vai ver aqui por que daqui a pouco. Aqui eu vou passar um P, né? Já que a gente já está usando o product aqui, eu vou passar um P aqui para ser os existent products. Então, quando o p.id foi igual ao product, product.id, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a quantidade dele, certo? Ponto quantity, ou seja, eu posso pegar ele por aqui. Vamos salvar aqui. Quantity does not exist on type product. Ah, tá. O filter ele retorna um array. Mas como eu quero fazer exatamente como eu fiz aqui, eu não vou lidar com todos ainda, eu vou lidar com um só para ficar mais simples, porque senão vai levar um tempão a mais de código aí, mas já dá para você imaginar aí, talvez fique até como mais desafio aí para você, já que o objetivo aqui não é te dar de mão dada um desafio nota 10, 100% perfeito, é te desafiar também. Esses vídeos aqui são só assim, um guia assim para você aprender coisas novas, caso você não tenha conseguido fazer o desafio.
mas é você que tem que se desafiar para sempre levar o próprio nível de alguma forma. Aqui eu faço do jeito mais simples para ficar mais rápido, mas você já pode imaginar aí como ficaria. Mas eu vou pegar o primeiro que vem do filter, né, já que o filter retorna um array, e eu vou pegar a quantity dele, tá ok? Então, se a quantity dele, ó, como eu estou fazendo o filter aqui, por fora do product, aqui tem que ser products na verdade, como eu estou fazendo um filter dos products, o que eu quero? Eu quero pegar os products que a quantidade dele for menor ou igual a product.quantity. Vamos dar um save aqui, ele já formatou ele para mim. Ou seja, aqui eu tinha falado que eu ia trazer só o ID dele, mas na verdade teria também a quantidade pedida, né? Eu tinha esquecido disso. Ou seja, se você está mandando ali um ID1 quantity 5, certo? A gente está mandando ali ID1 quantity 5 e ele achou o ID1 no banco de dados, mas a quantidade dele for menor, por exemplo, se ele no banco de dados tiver 4 de quantidade, ele não vai retornar nada. Ou seja, se isso daqui tiver vazio, de novo, a gente tem algo errado aí, porque essa condição aqui tem que dizer para a gente que a quantidade tem que ser menor só, menor ou igual não, porque senão vai dar erro aqui. Porque se for igual a gente pode deixar passar. Se for igual não tem problema. Se for menor, beleza, tá tudo certo. Então vamos lá. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem, se essa condição aqui não passar, ele não retorna nada. Então vamos lá. If find products with no quantity .length, ou seja, se a quantidade aqui se tiver alguma coisa dentro, né? Então quer dizer que alguma coisa aqui, vamos ver aqui o filter. Ah, tá, ele retorna para mim os produtos que a quantidade é maior do que a quantidade available. Ou seja, ele vai me retornar os produtos inválidos, tá ok? Ele me retorna os produtos inválidos. Então, se tiver alguma coisa aqui dentro, o que a gente faz? Throw new app error. E a gente fala aqui the quantity. E aí passa aqui find products with no quantity available. Aí eu passo a primeira opção aqui, já que eu estou usando tudo como zero aqui. E eu passo a quantity is not available for. Aí eu posso passar aqui find products with no available quantity. Aí eu posso passar o zero aqui de novo. E eu posso passar o ID dele. E aí eu falo aqui, a quantidade tal não está disponível para o produto de ID tal. Beleza? Então aí a gente já validou algumas coisas aí, show. Certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Basicamente agora é a parte que a gente vai estar fazendo de salvar os produtos com as orders. Então o que a gente pode fazer basicamente? Então a gente pode criar aqui, a gente pode começar formatando os nossos produtos da forma que a gente precisa inserir ele no banco de dados. Então eu vou criar aqui uma const serialized products igual a products.map, que eu vou pegar todos aqui os produtos que eu estou trazendo, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada product e vou retornar um objeto. Então, o ID dele vai ser product. Deixa eu ver, product line ID. Eu vou passar ele como product ID, na verdade. Não vou passar ele como ID, eu acredito eu. Na verdade, eu vou passar como ID mesmo, tá tudo bem. E aqui, a quantity vai ser product.quantity. E por que eu só não fiz aqui por exemplo, 3 pontos product? Só para ficar mais claro aqui o que a gente vai estar passando, certo? Só para ficar aqui e a gente saber exatamente o que a gente está passando. E o price dele, o que vai ser? O price, a gente vai pegar lá dos produtos que a gente buscou. A gente tem que descobrir o preço dele na hora. Então a gente vai pegar aquele existing products que a gente já tem e a gente vai fazer um filter. O que esse filter vai fazer pra gente? Ele vai filtrar pra gente lá nos produtos que existem um produto que tem um ID igual. Então vamos aqui, um P. Aí pego o P.id igual a product.id. Ou seja, quando o ID for igual, eu quero retornar o price dele. Então eu vou pegar aqui o primeiro que ele me retornar, que o filter retorna um array, e eu pego o price. Beleza? Beleza. Tá aí. Pronto, a gente já formatou aqui os produtos para a gente salvar no banco de dados. Então o que a gente precisa fazer agora?
Lembra que lá em cima também a gente pegou o Customer Exists? Então, com o Customer Exists a gente não precisa formatar. Então, o que a gente pode fazer? Const order igual ao await this.ordersRepository.create, e aí a gente pode passar aqui um customer, passa aqui customer exists, ou seja, a gente já buscou o cliente, então a gente tem um cliente aqui. E aqui em order, em products, aliás, em products a gente pode passar esse serialized products, tá ok? Vamos ver aqui o que tá dando errado. It's not assignable to type, quantity, price. ID, quantity, price. Aí aqui, product ID is missing type. Entendi. Aqui não é ID, aqui é product ID. Agora deve parar de dar erro. No ID aqui do produto, eu passo product ID e não ID. Beleza? Era isso aí que estava errado. Então, beleza. O que a gente faz agora? Basicamente, a gente já criou a nossa order. E se a gente já criou a nossa order, o que a gente poderia fazer a mais aqui? A gente vai buscar aqui da nossa order, vamos pegar aqui order products igual a order. Por quê? Eu quero pegar todos os registros que ele criou lá no meu order de order products. Ele vai me retornar o meu order products aqui, certo? E o que eu quero fazer com esse order products? Eu quero ir lá na minha tabela de produtos e basicamente diminuir a quantidade deles. Eu quero pegar a quantidade pedida e diminuir a quantidade deles. E como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer de um jeito mais, vamos dizer, complexo. Provavelmente tem formas mais simples aí de fazer isso, com certeza. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um const ordered products quantity, ordered products quantity igual a order products.map. E para cada product eu vou retornar um objeto. O ID dele vai ser o product.id, product.product_id. E a quantity, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a existent products.filter e o que eu vou fazer? Dos meus produtos que existem no banco de dados, eu vou pegar esse produto, vou comparar ele para saber se o produto é o mesmo ID, product.productID, e eu vou pegar a posição 0.quantity, ou seja, eu pego a quantidade do produto que existe no banco de dados e vou subtrair pela quantidade que eu pedi, product.quantity. E parando para pensar aqui, se você fizesse daquela forma lá que desse um update somente na quantidade, você não precisaria falar isso daqui. Você só precisaria pegar ali, por exemplo, o ID do produto e poderia usar diretamente esse products aqui. Por que eu estou usando isso daqui, esse order products? Basicamente porque como aquele update lá, ele vai dar um update em tudo. Eu acredito que seja isso. Na verdade, eu poderia até testar, vamos ver, eu não preciso disso aqui, então eu poderia colocar o products direto aqui, a quantity vai ser aquela, tira isso daqui, passa a usar o ID, e aí ele vai pegar certinho para mim, ao invés de product ID aqui é ID, ou seja, ele vai pegar o ID, comparar com a quantidade que eu pedi, isso considerando que já está tudo certo. Então vamos lá, vamos dar um await aqui agora, this.productsRepository.update quantity, e aí eu passo o order products quantity. E aqui eu dou um return order. E o que isso vai fazer basicamente? A partir do momento que eu criei uma order, depois ele vai, se der tudo certo, né? Eu acho, se eu não me engano, ele vai pegar essa order e vai logo em seguida aqui fazer esse map aqui e vai diminuir a quantidade lá para mim. Por que eu tinha feito esse const order products aqui igual a order? Só para garantir que todos os produtos que eu salvei estaria tudo certo. Eu vou até voltar com ele aqui para cá, product ID, aqui e product ID. Acho que é isso aí. E já deve funcionar. Por quê? Eu só quero garantir que todos os que são salvos vão estar aqui.
teoricamente, é para ser esses produtos aqui. Não tem problema nenhum em usar aqueles produtos lá. Eu só usei esse daqui para a gente ver que vai funcionar de qualquer forma. E aí a gente vai vendo aí o resultado disso. Mas vamos lá então, vamos ver aqui agora no nosso Insomnia se deu tudo certo. Espero que sim. Vamos aqui, Create Order. Para nossa order, o que a gente tem que passar? Um Customer ID. Esse Customer ID eu já criei aqui, o ID dele é esse daqui. Vamos lá, Create Order. A gente tem que passar alguns produtos para ele, então eu vou criar mais um produto aqui. Guitarra, sei lá, R$500. Vai ter uma de quantidade. E vamos dar um send, criou a guitarra também. Copio isso daqui. Eu quero pedir... Eu vou tentar pedir lá 2 guitarras, vamos lá. Products. É products mesmo, né? Então vamos lá. Um array de objeto aqui. Um objeto aqui vai ter o ID, esse daqui. E eu quero pedir a quantidade, quantity. Eu quero pedir 5. Vamos mandar isso daqui, vamos ver. Tá dando erro aqui. Entendi. Faltou as aspas aqui. Tinha esquecido as aspas aqui. Pronto. Vamos dar o send, internal server error. Vamos ver aqui qual erro que deu. Ah tá, eu acho que eu já entendi o erro aqui. Eu esqueci de mudar a rota aqui. E aí tava dando erro. Vamos lá. The quantity 5 is not available for... Aí o número do pedido. Vamos colocar aqui quantidade 1. Ele criou aqui, olha só. Retornou o customer junto. Retornou o order products. Se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, vamos lá. Ó, em orders, ele criou uma nova order com customer ID tal. Aqui em order products agora, olha o que ele fez. Ele salvou o valor atual do produto, ele salvou a quantidade que a gente pediu do produto, e se a gente for lá em products, vamos lá, ele diminuiu aqui a quantidade da guitarra, tá vendo? Olha lá, ou seja, agora a gente não pode mais pedir aquele produto. E se a gente pedir agora, por exemplo... um produto que não existe aqui. Vamos trocar esse 7 para 5 aqui, ó. Olha lá, a gente não encontrou o produto com esse ID. E agora se a gente, por exemplo, ir lá no nosso banco de dados aqui e pegar mais produtos, olha só. Vamos aqui pegar o piano. Vamos pedir aqui 10, pedir 5 dele aqui. Eu pedi 5 dele, beleza. Vamos fazer o que agora? Vamos aqui agora no nosso products. Vê, olha só, ele diminuiu em 5. E aqui em Order Products, ele já colocou os 5 aqui e está tudo certinho. Então, basicamente, se a gente for lembrar, por que, Joseph? Por que ele salvou automaticamente aqui na tabela Products? Tenho certeza que nesse momento, na Order Products, caramba, a gente nem fez o save ali na Order Products, é por causa, se você lembrar, daquele cascade aqui na Order. Olha só, é esse cascade aqui. Lá no nosso Service, a gente, olha só, no nosso service a gente passa products, certo? E aqui, se a gente for lá, a gente dá um orders repository.create passando os products, certo? Então vamos lá no nosso order repository, aqui no método create dele, olha só, aqui eu pego os produtos que eu estou recebendo e eu passo os order products igual a products. Ou seja, quando eu enviar esses produtos, eles vão ser os order products. E lá nos order, na entidade order, olha só, o método Cascade está como true aqui nos Order Products. Ou seja, quando eu passo aqueles itens, automaticamente ele cria para mim. Então é por isso que ele está salvando automaticamente e é por isso que está tudo tão automático aí. E bom, vamos fazer agora a última coisa que a gente precisa fazer, né? Dar um yarn teste e ver se tudo passou. Por favor, tenha tudo passado. É isso aí, passou tudo. Mas bom, espero que vocês tenham conseguido entender aí. Qualquer coisa, se não tiver entendido, uma boa ideia. Essa aula ficou bem longa, né? Eu não vou dizer para vocês assistirem de novo, mas volta a alguma parte que você não entendeu, assiste de novo, com certeza pode... mais para frente, quando você vai voltando assim, você consegue entender o conjunto melhor, vai brincando pelos arquivos aí, olhando tudo, para você ver, isso daqui tá fazendo tal coisa por causa daquilo lá e tudo mais. É só botando a mão na massa que a gente vai realmente entender tudo. Não adianta ler, não adianta ver vídeo e tudo mais. É botando a mão na massa que a gente vai entendendo mesmo.
Tudo bem que o vídeo explica muita coisa, mas sempre fica ali algumas falhas, alguns buracos para a gente completar, botando tudo a mão na massa e entendendo melhor. Mas é isso aí, por esse desafio eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, entendido alguma coisa, aprendido alguma coisa nova. E bora para o próximo desafio.